Olá, bem-vindos a mais um podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Caio. Nós iremos bater papo sobre Canadá, imigração, visto, tudo relacionado ao Canadá. Essa edição do podcast é de número 97, cara. 97, Ô, Caio, a gente estava conversando, o que a gente vai fazer na edição 100? Vamos sortear uma bicicleta? A gente tem que pensar alguma coisa especial para a edição 100. Inclusive, vamos aceitar algumas sugestões. Podemos. Comente aí no vídeo o que a gente pode fazer para a edição 100 do podcast do Canadá para Brasileiros. Eu acho que já comemorando a edição 100, a gente tem uma grande novidade. Esse é o terceiro podcast que a gente está gravando também em versão vídeo. Então quem antigamente tinha curiosidade de saber ver a gente gravando o podcast, agora pode assistir também. A gente tem a versão vídeo do podcast. É como que chama? Videocast? A gente está mantendo o podcast porque é o podcast que a gente faz. A gente decidiu gravar a gente conversando, né? Então, mas é um podcast ainda, mas é podcast videocast, não sei. Caio, eu confesso que eu ainda não me acostumei com esse negócio de vídeo. Inclusive eu tô com a mesma camisa do... Você tá com a mesma. Eu preciso me acostumar a cada podcast colocar uma camisa diferente. O Caio me chamou a atenção aí, eu concordo. Então, nesse podcast a gente vai falar de uns temas que a gente mais conversa, tanto na nossa comunidade, com pessoas que a gente encontra, a nossa trajetória sobre isso, que é essa questão da motivação. Como que você mantém a chama acesa do seu plano de Canadá? Porque o plano Canadá, ele pode tomar 1 ano e meio. No meu caso, eu demorei um ano e meio para sair do Brasil. Você talvez 1 ano e meio, 2 anos. Quer dizer, é um plano a médio e longo prazo. Como que você consegue manter a chama do fogão acesa por todo esse tempo? Né? Então a gente vai comentar sobre isso. Eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal, o Caio vai falar da experiência dele e a gente vai tentar ajudar você exatamente nesse sentido, de como que você mantém a sua motivação em alta. Porque até o título do podcast, né, como você retomar a ideia do podcast, como você retomar o plano Canadá. Inclusive, esse na verdade era um post que eu estava escrevendo, já fazia muito tempo que eu estava no Google Drive, e até eu compartilhei com você essa semana. Eu falei, vamos gravar sobre isso, tá aqui, ó, esse foi o brainstorm que eu fiz, tá aqui, ó, uma página de tudo que eu escrevi. Eu fui escrevendo o que eu achava, tudo, porque isso é uma coisa que eu pude observar ao longo dos anos, vendo os e-mails que as pessoas enviam pra gente, de pessoas que a pessoa manda um e-mail falando assim: Caio, eu acompanhava o trabalho de vocês do Canadá Brasileiro, sei lá, em 2010, 2009, e eu deixei de lado e agora eu tô voltando a pensar no Plano Canadá. Sim. E até eu acho que chama atenção aí pra quem tá no Plano Canadá que isso pode acontecer com você. Mas, Caio, antes, já te interrompendo... Não, sim, antes a gente vai para aquele bloco, estou falando o que esperar desse podcast pra você ficar atento aqui, se você tá no Plano Canadá, porque isso é mais comum do que as pessoas acham. Caio, vamos fazer assim, antes da gente entrar no tema, vamos dar os parabéns e comentar de um caso de sucesso relacionados à nossa comunidade na área VIP, ou seja, os assinantes VIP têm acesso a uma comunidade privada no Facebook. A gente conta com 3.500, mais ou menos, está chegando quase 3.500 membros. Então vamos comentar aqui rapidamente. No dia, obviamente eu só vou falar o primeiro nome, porque a gente tem que manter, né, preservar a identidade da pessoa, óbvio, né? Isso daí é uma coisa sagrada na nossa comunidade. Então eu vou comentar só o primeiro nome para até a pessoa saber, né? No dia 18, é um post na nossa comunidade, dia 18 de julho, Amanda disse o seguinte, Caio: muito obrigado, família VIP. Legal, né? Família VIP. Gostei do termo, Amanda. Vocês, mais do que qualquer consultor, embora a gente goste, a gente apoie e seja a favor de consultor, a gente não tem nada, né? Pelo contrário, né? O nosso trabalho ele corre paralelo ao trabalho do consultor de imigração. Mais do que qualquer consultor, nos trazem vocês, né? A família VIP nos traz segurança, conforto e muitas histórias de sucesso. Depois de 19 meses de pesquisa, parecido com o nosso time, planejamento, angústias, alegrias, eis que estamos prestes a realizar nosso sonho. Partiremos para o Canadá no dia 9 de agosto. Quer dizer, daqui a pouco, no próximo mês. Então, parabéns, Amanda, aí, pelas suas conquistas. Obrigado pela mensagem super simpática. Outra mensagem, no dia 4 de julho, a Joana disse o seguinte... Ela publicou a timeline dela, os passos até tirar o visto, e ela colocou: muito obrigado a todos do grupo, em especial ao Caio Prezia,
E ao Guilherme Preza por toda a informação e apoio. E também a gente agradece a você e agradece a todas as pessoas que ajudaram a Joana. Porque o grupo não é só eu e o Caio, é todas as pessoas. A família VIP. A família VIP, eu gostei dessa. E ela falou assim no final, a Joana: todo o processo de pedido de visto demorou 2 meses. E ela colocou passo a passo o timeline dela, muito interessante, né, ter o timeline. Outro timeline que a gente tem aqui, qual que é o nome da pessoa? Bianca, no dia 5 de julho. O título do post dela na nossa comunidade é Timeline, quer dizer, ela publicou o timeline, né? Então a Bianca diz o seguinte: obrigado aos irmãos Prézia, pois o site nos ajudou e nos orientou demais durante esse tempo. Tivemos também 2 outros assinantes VIPs que tiraram visto depois de inicialmente um período de visto negado. Mas aí eu que vou comentar agora, né? Então ela agradece a gente e depois eu gostaria de fechar, né, essa primeira parte. Um assinante, na verdade, que teve um visto negado, uma história muito bacana do Renato, não vou falar o segundo nome dele, que é um post do dia Compensa. Você que está na comunidade Compensa, vai no dia, digita Renato 7 de abril, que você vai ver um post lá que ele comenta o seguinte: somos muito gratos aos irmãos Preza com excelente material e todos que contribuíram para dar uma força para nós. Sim. O Renato, a família do Renato teve o visto negado meses atrás. Sim. A nossa comunidade tem um post lá, a nossa comunidade ajudou, não só eu e o Caio, sim, a comunidade ajudou ele a saber como que ele ia entrar com um novo pedido de visto. Sim. Teve o visto aceito e ele publicou detalhado como que ele conseguiu reverter o visto dele negado. Então, Renato, nós parabenizamos você aí. Esse post é um post muito especial para nós. Então, Caio, vamos passar para o tema principal: motivação. Como se manter motivado, como não deixar o Plano Canadá ser turn off, né? Apertar o botão turn off. Coloquei no stand-by o Plano Canadá. Se você largou o seu Plano Canadá e está voltando agora, como você voltar com esse plano, né? Caio, quando fala em motivação, eu não acredito muito nesses negócios, sabe, de exercício, essa coisa que o pessoal que fala aqui de kumbaya, de motivação. Eu acredito, assim, em ações que você toma que vão te ajudar a manter motivado. Eu acho que uma delas, e eu não estou falando da nossa comunidade, eu estou falando assim, no geral, se você tem um Plano Canadá, se você está iniciando o seu Plano Canadá, tente compartilhar o seu Plano Canadá com outras pessoas. Pode ser no Facebook, pode ser você se reunir com pessoas que você conhece, conhecidos, amigos que também estão no mesmo plano. Ou você buscar pessoas, não precisa ser seus amigos, você pode criar amizades com pessoas que estão nesse mesmo objetivo. Que estão nesse negócio. Eu acho que isso daí é muito importante. Eu lembro quando eu estava migrando, eu acho que eu não conseguiria, eu acredito que a maior parte das pessoas, eu vejo quase assim como muito difícil a pessoa imigrar sozinha. Sem ter o apoio, vamos supor, aquela pessoa já está num passo adiante de você, você vê como que ela fez essa parte. Sim, e você acompanha os passos dessa pessoa. Né? E eu acho que também, Caio, ajudar pessoas que estão atrás de você, que estão começando, que já fizeram menos que você, eu acho que ajudar também ajuda você a ficar bom no assunto. Né, sim, inclusive, desde quando eu comecei com o meu blog em 2004... e daí veio Vancouver para brasileiros, sem dúvida que me ajudou a manter motivado. Tem um site sobre o Canadá onde você ajuda outras pessoas, e isso me ajudou durante o processo, né? Também ajudar outras pessoas. Bem lembrado, Caio. Eu lembro que a gente já tinha o Canadá para brasileiros e ao mesmo tempo a gente já estava ajudando as pessoas a vir para o Canadá. Sim. E eu lembro que a gente era estudante aqui ainda, a gente estava ajudando as pessoas a emigrar. A gente estava ajudando as pessoas a emigrar. Tem gente que migrou antes da gente. Né? Provavelmente. E escrevendo artigos sobre... Na época a gente não tinha... Eu estou falando assim, de 10 anos atrás. Escrevendo artigos para o Canadá para brasileiros, chamava Vancouver para brasileiros. Acho que... Sim. Às vezes o pessoal não sabe, chamava Vancouver para brasileiros há 10 anos atrás. Escrevendo artigos sobre visto e imigração ajudou a gente a entender sobre o assunto, porque quando você estuda, lê e tem que escrever e colocar no papel, entre aspas, isso daí te ajuda muito. Então eu acho que ajudar e também contar com a ajuda de pessoas que já passaram pelo aquilo que você está passando, eu diria que é um dos elementos de ordem prática mesmo, que a gente vê que mais ajudam na motivação, de manter a pessoa motivada com o plano dela, né, cara? E também essa questão da motivação, você também criar, a gente já comentou isso anteriormente, mas só pra gente não deixar, como a gente tá falando nesse ponto de motivação,
é você criar também essa rotina. Às vezes é a rotina de você conversar com pessoas que estão nesse plano Canadá também. É você ter aquela rotina, se você está aprendendo inglês, você fazer aquele negócio com frequência, você se dedicar, focar nisso, você criar uma rotina que o plano Canadá ele vai estar tocando na sua rotina todos os dias ou a cada 2 dias e para manter isso correndo, né? Manter o plano. Cara, eu acho que você tocou um ponto importante, esse negócio de rotina. Que rotina que você deve ter? Eu acho que uma das coisas que me mantém motivado ou desmotivado é você não saber o que você tem que fazer. Sim. O que é prioridade no meu plano Canadá agora? É eu fazer isso, fazer aquilo, ou só fazer isso, ou fazer as 3 coisas ao mesmo tempo? Sim. Acho que quando você sabe, você tem a informação, a orientação, e você sabe o que você fazer, isso automaticamente te mantém motivado. Acho que a pior coisa que qual é o próximo passo que eu preciso dar? E você vai atrás, né? O que eu não preciso saber agora? O que eu preciso saber agora? Onde que eu devo focar minhas energias agora? Ou o que eu estou perdendo tempo que eu estou fazendo agora, que é uma perda de tempo que eu não preciso fazer agora? Entendeu? Então, e também você colocar a sua rotina ao redor do plano. Entendeu? Como eu disse, aprender inglês, você precisa guardar mais dinheiro, você precisa fazer mais dinheiro, você vai atrás. Então você tentar amarrar tudo isso junto. Eu acho importante. Rotina é importante. Eu tenho minha rotina para aquilo que eu faço aqui todo dia, no nosso trabalho, todo dia. É impressionante. O meu dia ele é idêntico todos os dias da semana. Eu acordo, saio para caminhar, passo no Starbucks, eu vou ouvindo meus cursos, ando por 1h30, daí eu chego em casa, eu escrevo o que eu vou fazer no dia, eu dou uma olhada no que precisa ser feito, converso com as pessoas que trabalham com a gente, o que a gente está fazendo no dia e na semana, e a partir daí eu passo para a produção de conteúdo naquela manhã, e à tarde normalmente é mais livre. Então é uma rotina. Se eu não tivesse essa rotina, eu acordo um dia e falo, o que eu vou fazer hoje, né? A gente vai gravar, não vai, você vai vir aqui, não vai. Você precisa de uma rotina, precisa criar um sistema. Exatamente, a rotina é uma coisa prática que realmente ajuda, né, na motivação. Mas eu acho que a motivação ela sempre está ligada à informação. Sim. Eu acho que a pior coisa que tem, às vezes eu converso com pessoas que estão para vir, interessadas em vir, a pior coisa que tem é você estar motivado, mas não sabe, não tem informação, não sabe para onde você deve ir. Sim. Então você tem que associar essa motivação, esse negócio da rotina que o cara está falando, essa coisa de contar com a ajuda de outras pessoas e também procurar se manter informado. Eu acho que são 2 pilares, cara. Sim. É a motivação, a rotina, esses exercícios com a informação de qualidade, ter uma orientação de qualidade. Sim. Acho que essas 2 coisas elas têm que correr paralelo no seu plano Canadá. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu estava imigrando, estudar. Perde um final de semana, lê tudo sobre imigração. Vai no site de imigração. Sim. Eu fiz isso quando eu estava para migrar. Na época a gente decidiu não contratar advogado. Eu li todos os guias sobre imigração. Eu me reforcei esse lado da informação, porque você tendo informação, você se sente mais confiante de seguir numa determinada direção. Até você está ouvindo ou assistindo esse podcast agora, ouça os anteriores. Veja o que você... procure saber o que você precisa fazer agora. Eu acho que esse é o mais importante. Qual que é o próximo passo? O que eu posso fazer paralelo? E o que eu preciso fazer agora? Por experiência aí que a gente tem aí com esses 10, 11 anos lidando com isso, a gente pode dizer que se você começou agora, você começou a ouvir nosso podcast agora, você começou a pesquisar agora, provavelmente os 2 pontos que você precisa focar agora é inglês e dinheiro e se manter motivado. É isso, você precisa focar em inglês, praticar e dinheiro, economizar dinheiro, fazer mais dinheiro. Eu diria que 95% das pessoas elas estão nesse estágio. Então você pode deixar algumas coisas de lado e daí você trabalha com essa coisa de você pesquisar, manter esse negócio do dia a dia. Ok, mas já falando sobre exatamente isso que você está falando, você não acha que muitas pessoas negligenciam esse negócio de estudar inglês nessa etapa inicial? Sim, sem dúvida. A maioria das pessoas sempre deixa para depois. Eu posso começar a estudar, ver esse negócio do inglês daqui a um tempo, quando eu tiver mais... Aí eu vou pegar um professor, eu vou para uma escola. Não, começa agora, começa hoje. Ok, vamos dar uma pausa. Vamos numa pausa e a gente volta em seguida, continuando o tempo. Legal. Não perca os próximos episódios do Preze a TV.
Assine agora a nossa lista de e-mails e fique por dentro de tudo relacionado a ter seu próprio negócio e conquistar sua liberdade financeira. Acesse agora irmãosprezia.com e entre para a nossa lista de e-mails. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do podcast 97, que a gente está conversando sobre como retomar o seu plano de migração. E eu estava conversando com o Caio nesse programa, e eu perguntei, Caio, você nunca se desistiu, nunca se manteve, falou assim, ó, eu não vou mais para o Canadá durante o seu plano Canadá, quando você decidiu, a partir do momento que você decidiu ir para o Canadá, teve algum momento que você jogou a toalha? E o Caio disse, não teve nenhum momento. E aí a gente começou a conversar, eu falei assim, não, qual que é o segredo desse bolo, né? Qual que é o segredo desse bolo? E a gente começou a conversar e a gente viu que é engraçado, a sua motivação veio de uma coisa mais antiga, da década de 90, Sim. quando a gente veio com os nossos pais para o Canadá. Sim. O Caio se apaixonou, eu também, né? Mas a gente tá falando do Caio, né? Se apaixonou pelo estilo de vida aqui no Canadá. Na verdade, nos Estados Unidos, porque a gente foi para os Estados Unidos. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu pensei, não, é isso que eu quero. É esse estilo de vida que eu quero. É esse tipo de dia a dia que eu quero. A minha rotina, as coisas que estão ao redor, é esse tipo de coisa que eu quero pra mim. Então eu sempre tive a vontade de sair do Brasil, desde quando eu primeira vez, o quê? 12 anos de idade, 13 anos de idade. Então o Canadá veio depois, a gente conheceu o Canadá, e o que fez eu decidir entre Estados Unidos e Canadá foi porque o Canadá tinha mais opção de imigração, entendeu? Mas por 10 anos eu queria ir para San Diego. San Diego sempre foi a minha cidade sozinha que eu queria ter ido, o colegial, depois faculdade. Mas daí depois de ver o Canadá, você começa a ver um negócio sobre imigração, qual país está mais aberto. Foi daí que a gente veio para Vancouver. Eu gostei, eu falei, Vancouver, né? Então, assim, foi aquela questão de eu conhecer, ver esse outro lado. E eu lembro que a gente estava até conversando antes de gravar, que você falou assim, você nunca desistiu? Não. A partir do momento que aquele dia, que eu comentei até no podcast anterior, que eu cheguei para meus pais e falei, eu vou pro Canadá, a partir daquele dia, eu nunca pensei, não teve um dia durante aquele 1 ano e meio, 2 anos de planejamento que eu falei assim, ou eu deixo isso para depois, ou sei lá, deixa eu fazer as coisas aqui no Brasil. Não teve um dia que eu deixei esse plano de lado. E é curioso, cara, de observar as pessoas que estão iniciando o plano no Canadá, geralmente, as mais empolgadas são aquelas que já vieram ou estudar inglês, já vieram em turismo. É impressionante como uma viagem, no caso, para o Canadá, pode já ser o combustível talvez necessário que você precisa para manter o seu plano aceso. Sim. Até você vir, em definitivo para o Canadá, para isso fazer faculdade. Mas tá, a gente comentou isso, acho que se não me engano, no podcast anterior. Na época que a gente veio para visitar, não tinha YouTube, não tinha nada. Facebook, então, a forma que você tinha ver foto em revista, aquela foto pequena. Aqueles guias. Aqueles guias, que é um folhetinho assim que você vê a foto pequenininha, sem resolução. Só que agora tem tudo na internet. Então dá para você conhecer bem o país, dá para você ver diversas cidades. Então eu acho que dá para você simular. Dá para simular esse negócio de que como se você estivesse viajando, você vê como é que funciona isso do outro lado do mundo. Hoje em dia com o YouTube, você está dizendo. Então dá para você simular uma viagem ao exterior. Sim. Lógico, você não vai sentir as mesmas coisas, você não vai estar no lugar, você não vai estar vivenciando aquilo, mas eu acho que é uma boa simulação. Então, cara, vamos antes da gente seguir com isso, vamos fazer um resumo. O que a gente comentou até agora? Como que você mantém o seu plano Canadá aceso ou deixa o seu plano mais forte, né, com menos chance de você apertar o botão stand-by? Primeiro é aquela questão de você compartilhar o seu plano com outras pessoas que têm o mesmo interesse. Isso daí eu acho essencial isso. Funciona, a gente vê isso acontecendo. Segundo, ter informação, procure, tem interesse, vá atrás, pesquise. Porque você com informação, isso vai te dar uma autoconfiança maior. Sim. E terceiro, é uma coisa que a gente vê de observar, o caso do Caio e de muitos outros, e até eu posso dizer eu também, porque eu viajei com você para o Canadá, há tempo atrás. É isso, às vezes uma viagem para o Canadá, ou seja, você não precisa se comprometer, falar assim, vou sair agora do Brasil, nunca mais eu volto para o Brasil. Às vezes uma viagem de turismo aqui, eu venho para estudar um mês de inglês, ou venho só para passear. Se eu visse um mês de inglês, eu não faria um mês de inglês no Canadá, eu viria só para passear, para conhecer os lugares. Né? Às vezes uma viagem dessa dá para você aquilo que você precisa para manter o seu plano Canadá
vivo e aceso até quando você precisar. Né? Então, Caio, vamos voltar num tema, vamos para um assunto de ordem mais prática, que você estava comentando quando a gente terminou o bloco anterior, daquilo que você precisa, você que está começando o Plano Canadá, daquilo que você precisa focar agora, naquilo que é importante focar. E você comentou que é inglês, economizar dinheiro, né? Inglês economizar dinheiro, né? E aí eu comentei, antes de terminar o bloco, exatamente isso, que a gente vê, eu acho que é um erro muito frequente que a gente vê nesse perfil de que está iniciando o Plano Canadá, é de negligenciar, deixar para depois o estudo de inglês. Sim. Então a pessoa fala assim, não, a hora que eu chegar no Canadá eu vou estudar inglês. Eu acho que isso daí é um dos maiores erros. Porque você vai estudar inglês, você vai pagar em dólar, e o tempo é dinheiro. Você vai estar estudando inglês. Não adianta falar, a pessoa tem gente fala assim, não tenho tempo, tenho vida. Não, dá tempo. Tem como você adicionar, se dedicar nisso. É uma questão mais da pessoa querer. Porque isso vai ajudar você a continuar no caminho também, você vê o progresso. O progresso ele é extremamente importante. O progresso no seu plano, não só no inglês, no dinheiro. Quando eu estava fazendo meu planejamento, eu gostava de ver que todo mês eu estava separando um dinheiro, então minha conta bancária estava aumentando todo mês, eu estava chegando próximo daquele dinheiro que eu queria ter para eu poder vir para o Canadá. Então o progresso ele é extremamente importante. Você vê as coisas caminhando em direção àquilo que você está alcançando, né? E porque aí que tá, a gente vê muita gente que às vezes desiste, como até no início do podcast eu comentei, isso é mais comum do que a gente acha. A gente recebe muito e-mail de pessoas que seguiam a gente anos atrás e está querendo retomar agora, e também é um alerta para quem começou agora ou está aí no plano de que às vezes isso acontece com muita frequência. As pessoas acabam desistindo. E o que a gente não quer é que isso aconteça com você. A não ser que você realmente fale assim, não, eu não quero mesmo pro Canadá, acabou minha vida. Você pensou bem na decisão, minha vida no Brasil. O que a gente não quer é que, de uma hora para outra, sem você perceber, você largou. Isso aconteceu comigo, Caio. Até se você permitir um parênteses bem rápido, né? A história nossa é o seguinte, o Caio se motivou a vir pro Canadá. Quando o Caio estava vindo pro Canadá, eu falei assim, eu também vou pro Canadá, só que eu não tinha dinheiro. Então o que eu vou fazer? Eu trabalhava e morava em São Paulo. O que eu fiz? Eu mudei para Campinas, voltei para casa dos meus pais e pegava um ônibus todo dia para ir para São Paulo. Então eu não pagava aluguel em São Paulo. E o Caio já estava aqui no Canadá. E eu lembro que o que me motivou muito na época, que o Caio até falou que na época não tinha Facebook, não tinha YouTube, tinha o blog do Caio. O blog do Caio foi um dos primeiros blogs de brasileiros aqui no Canadá, descrevendo o dia a dia. E é engraçado, o blog do meu irmão me motivou. Quer dizer, eu sou um cliente também do Canadá para brasileiros. De certa forma eu sou. Porque eu lembro que você postava fotos que devia demorar 1 hora para carregar cada foto, né? Era outra internet na época, né? Aquelas fotos, a sua descrição, você colocava quanto você estava gastando com almoço. Eu lembro que... Foto, todo lugar que eu ia, eu tirava foto. E eu lembro que eu estava no meu trabalho em São Paulo e às vezes eu entrava no seu blog na hora do almoço para dar uma olhada se tinha atualizado alguma coisa. E isso me manteve motivado. Ver um caso de uma pessoa, no caso do meu irmão, que já estava aqui. E aí, então, quando aconteceu minha desistência, na verdade eu não contei pra ninguém. Eu acho que essa é a desistência mais perigosa. Quando você não fala pra sua família, eu desisti do Plano Canadá, você simplesmente aperta um botão e por 2 dias, 3 dias, você não quer mais saber do assunto. Isso aconteceu comigo, porque eu tinha que voltar pra casa dos meus pais todo dia, eu viajava 3 horas pra ir e 3 horas para voltar, ou seja, teve vários momentos no ônibus que eu falei assim, quer saber, o Caio que fique lá no Canadá, eu vou ficar aqui no Brasil, né? Eu vou parar de economizar dinheiro e dormir em ônibus por quase 2 anos, né? Mas é engraçado, o blog do Caio, na época a pessoa tem que lembrar, só existia Orkut, o seu blog. Pelo menos o único blog que eu conheci brasileiro aqui em Vancouver era o seu. O seu blog, os seus relatos no blog. Não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha vídeo na época, né? Então, isso me manteve motivado, isso me levantava a minha moral durante... Porque eu acho que a maior parte das pessoas que desistem, ou essa desistência silenciosa, que é a mais perigosa, eu acho, que aconteceu comigo. Que é perigosa, ou a pessoa simplesmente ela fala assim,
é muito difícil, é complicado, eu acho que é difícil, eu não vou desistir. Então a gente vê que ou a pessoa tem medo de que as coisas não vão dar certo, a pessoa ela acha que ela vai chegar aqui, mas que algo pode não dar certo, entendeu? Então, sem mim mesmo tentar. Quando eu vim pra cá, a gente até apelidou esse plano de coração valente, né? A forma que eu vim. Sim, num podcast de anos atrás. Porque eu vim com inglês e eu falei assim, eu vou com inglês e eu vou para um curso de inglês e vou tentar e vamos ver o que vai dar, né? Se eu tivesse esse medo de que, e se eu não conseguir um emprego, eu tenho que voltar pro Brasil. Aí eu jamais teria feito isso, jamais teria tido plano. E você vê que muita gente chegando aí que tira visto, que está chegando aqui, ou vai ir para o college, ou conseguiu o visto de residente permanente, a gente vê que essas pessoas não se preocupam, elas conseguiram eliminar esse medo, essa incerteza, né? E eu até num post um dia que a pessoa a pessoa na nossa comunidade, a pessoa pergunta, eu tô quase desistindo, não sei o que, eu até coloquei, eu até listei umas coisas para ela. O que pior pode acontecer? Eu até recortei e colei aqui, né? Você quer que eu leia a mensagem dela? Não, essa daqui. O que pior pode acontecer, okay, né? Eu aprendi. O que pode acontecer de pior? Você tem que começar a tomar pequenas atitudes. Eu até coloquei pequenas atitudes. Sim. E você tomar pequenas decisões. Você começar a tomar decisões em relação a decisão é extremamente importante. Você começa a criar esse comprometimento. Eu até coloquei aqui, busque pequenas vitórias. Pequenas vitórias, que nem a gente está falando, você começa a aprender inglês, você está guardando dinheiro, nesse mês você vê que você tem um pouco mais de dinheiro que você tinha no passado, ou você tenta um trabalho extra, você consegue dinheiro, você coloca lá, você vê que você vai chegando perto disso. Então acho extremamente importante que você não se preocupe com medo agora, esqueça a negatividade ou pessoas negativas conversando com você sobre o seu plano, mantenha sempre a atitude positiva em relação a isso. E saiba lidar com esse medo, porque eu acho que a maioria das coisas que a gente fez, ou pode ser de plano de Canadá, pode ser de negócio, pode ser de podcast que a gente faz, ou a pessoa que está no Brasil, pode ser emprego, ou casamento, tudo. Você não tem certeza de que aquilo vai ser um sucesso, que as coisas, só que você tenta, você deixa o medo de lado e você vai atrás. Às vezes as pessoas confundem quando a gente fala assim, afaste todos os pensamentos negativos. Às vezes a pessoa confunde achando, essa pessoa está querendo me alienar. Eu estou vendo que existe uma possibilidade de dar errado, sim, realmente de dar errado e uma de dar certo. Não é uma alienação. Para você ter sucesso, principalmente no Plano Canadá, você tem que, qual que é o raciocínio? Ignore a possibilidade de dar errado e só foque no dar certo. Sim. O máximo que pode acontecer é dar errado e você, na sua consciência, dizer assim, eu dei o meu melhor. Não, a coisa não deu errado por minha culpa. Eu dei o meu melhor. Sim. Eu esgotei tudo que eu tinha para fazer. O que eu vejo que a maior parte das pessoas já nem tenta dar o melhor e já se apoia na possibilidade de dar errado. Então quando a nossa comunidade, nossos assinantes, a gente tem essa atitude, pensamento negativo, negativismo é proibido. Sim, porque isso daí ele é como se fosse não vírus, vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada. Você acaba contaminando as pessoas. Então não é uma questão de se alienar e não ver aquilo que pode dar errado. A questão é, para ter sucesso, você não pode pensar no que vai dar errado. Depois é claro que você avaliou, viu, tá bem claro para você, para onde você pode ir, as suas chances de sucesso e também as suas chances de insucesso. A partir desse momento você tem que ignorar as chances de insucesso e focar nas chances de sucesso. Isso não é alienação. Esse é o único caminho para o sucesso. Não somente para sucesso na Plano Canadá, mas sucesso profissional e em outras áreas da sua vida. Se a gente pensasse, e se o do Canadá brasileiros, a gente hoje o nosso trabalho, tudo, a gente poderia ter pensado atrás, e se não der certo, nem vamos continuar, você arruma emprego, eu vou arrumar emprego e acabou. Sim. Entendeu? A gente poderia ter colocado um monte de obstáculos no meio e ter desistido, né? E não foi isso que a gente fez com o nosso negócio e também com o Plano Canadá. Eu tenho um comentário sobre isso que você falou de tomar pequenas ações, que é passo a passo, e aquele passo a passo, que eu acho que é um aspecto muito importante. O que eu vou dizer parece até uma piada, mas não é. Tem um filme que chama Nosso Querido Bob,
É um filme de comédia, né? Que é um cara maluco que ele não consegue sair de casa e ir até o psiquiatra. Porque ele tem medo de andar na rua. E o psiquiatra fala assim, você tem que fazer as coisas de baby step. Então você não pensa no trajeto inteiro da sua casa até o psiquiatra. Você fala, ó, baby step até o elevador. Baby step até o lobby do hotel. Isso daí parece uma piada, mas eu aplico isso, esse baby step do filme de vai de pouco a pouco. Em tudo. Eu não quero pensar em todo o meu plano. Em que etapa que eu tô agora? Aplicar pro visto? Então eu não vou me preocupar com imigração, com procurar trabalho. Nesse momento eu vou focar tudo, minha atenção, meu estudo, minha dedicação em fazer o melhor pedido de visto possível. Cheguei no Canadá, qual que é a prioridade? É procurar por fazer a faculdade, depois procurar por trabalho. Aí você isola e só foca nisso. Isso não é questão que você está ignorando o plano por total. Não, você está... É a questão do foco. Eu acho que foco é isso. Na prática, cara, eu acho que foco é exatamente isso. É você ter a consciência de todo o plano, mas naquele momento, naquela etapa do seu plano Canadá, você está dedicado única e exclusivamente para esse passo seguinte. E eu sempre lembro desse filme, até o pessoal quiser se divertir aí. Eu acho que no Brasil chama Nosso Querido Bob. É um filme divertidíssimo, a gente rachava de rir, né? Quando era criança. Eu assisti esses dias até com meu filho. Ele adorou. Então, mais alguma coisa? Não, a única coisa que eu gostaria de prometer é que no próximo podcast eu vou trocar minha camisa. Por favor. É preciso. Mas se não você lava... Se ela tivesse do avesso outra cor, eu viraria ela para esse podcast, mas ela não tem. Então no próximo eu vou comprar uma camisa pro próximo podcast. Então tá. Então se você tá assistindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Também assine a nossa newsletter pra gente mandar. O Guilherme tá com a caneca do canal. Não tem água, é só pra fazer propaganda. a gente vai fazer uma outra. Isso aqui a gente tá... Não, mostra, cara. Bonita, cara. Bonita a caneca. Desde 2004. Desde 2004. Poxa, cara, eu acho que eu tô ficando velho. Então assine a nossa newsletter para você receber conteúdo exclusivo sobre trabalho, imigração e faculdade para o Canadá. Então, por esse podcast é isso. É isso. E até o próximo. Então, até o próximo. Um abraço, boa sorte para todos. Tchau.